Essa é uma aula sobre sentimento moral para o pessoal do segundo ano. É o último conteúdo da nossa apostila de número 5. E sentimento natural, ele foi trabalhado pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau. O sentimento natural é justamente a ideia de que o homem, com a civilização, o homem se corrompeu. Então, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, quanto também do ponto de vista da ética e da moral. Então, para Rousseau, o homem não deveria ter abandonado o seu estado de natureza. O homem nasceu bom, a sociedade o corrompeu. Como é que a sociedade se tornou corrompida? Quando foi estabelecida a propriedade privada. Quando alguém cercou o primeiro pedaço de terra e disse, isso aqui é meu, e as demais pessoas, na sua inocência, aceitaram isso de bom grado, começou a desigualdade social. E assim o homem se corrompeu, abandonando o estado de natureza onde o homem era bom e puro. Então, nesse momento, a ética e os sentimentos humanos é quem dava o tom. Então, ele também vai defender que a ética e a moral, elas não devem ser fundamentadas na razão, mas sim nos sentimentos. A tradição racionalista começou com Sócrates e chegou até Immanuel Kant, principalmente. Mas ele vai condenar essa ideia ainda antes da existência de Immanuel Kant, dizendo que o homem teria que viver no seu estado natural e criou assim o mito do bom selvagem, onde o homem, naquele seu estado de natureza, ele vive verdadeiramente os seus sentimentos, e esses sentimentos é quem dá o tom da moralidade, porque assim como para Baruch Spinoza e David Hume, Rousseau não acreditava que a ética e a moral tivesse que ser baseada na razão, mas sim nos sentimentos, nas paixões. Então ele vai tratar fundamentalmente de duas paixões. Qual é a primeira paixão? A paixão original, que é o quê? O nosso amor próprio. O que tem que ser maior? O nosso amor pelos outros ou o nosso amor a nós mesmos? Segundo Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a gente tem que amar o próximo também com a mesma intensidade que nós nos amamos, mas para Rousseau não. O nosso amor próprio ele tem que ser maior do que o amor pelos outros. Se eu não consigo me amar, eu também não consigo amar os outros. Se eu não consigo me amar, eu também não posso pedir que os outros me amem. Senão nem eu me aguento, como é que os outros vão me aguentar? Então, o amor próprio é aquele amor que tem que ser maior. Então, se eu estiver andando com você pela floresta e a onça nos atacar, eu corro em média 25 km, se você correr em média 24, a onça corre 90. Eu não preciso correr mais do que a onça, basta correr mais do que você. Então eu estou colocando em prática a paixão original, que é a minha autodefesa, o meu amor próprio. Por outro lado, ele diz que nós temos a paixão complementar. Essa paixão complementar é a compaixão, é o amor que nós temos para com os outros. Então, nesse aspecto, se justifica por que uma mãe, quando vê uma casa ardendo em chama, ela entra para salvar o filho. É instinto materno? Instinto materno é baboseira inventado pela civilização. Isso não existe. Então, o instinto materno está ligado à religião, ligado à cultura, ligado aos valores. Não tem nada na biologia da mulher que determine instinto materno. Nada. Contudo, a paixão complementar, muitas vezes ela vai até as últimas consequências, a ponto de você doar uma parte do seu sangue para salvar a vida de alguém que você nem conhece. Então, nesse aspecto, é que a paixão complementar, ela vem justamente fazer com que o homem, de certo modo, ainda esteja ligado àquele estado de natureza, onde prevalece a pureza, onde prevalece a beleza, onde prevalece a harmonia, mas que não foi de todo perdido. Agora, é claro, depois que o homem já inventou a civilização, a gente precisa da arte, a gente precisa da cultura e a gente precisa da ciência para não deixar a vida ficar cada vez pior? Claro que sim, mas o ideal é que a gente estivesse vivendo continuamente no estado de natureza, sem ter inventado a arte, que ele achava a degradação dos costumes, sem ter inventado a ciência, porque ela prolonga a vida, mas não prolonga a qualidade de vida. Então, nesse aspecto,
Os sentimentos também devem ser aqueles mais naturais, mais originais possíveis. Como o Peri, do nosso romance. Nós temos um romancista que escreveu aquele romance do Peri, se apaixona pela Ciazinha. Aquele amor é puro, aquele amor é o amor do estado de natureza. Agora, nós temos um outro filósofo também que vai acreditar, é o terceiro filósofo que acredita que a ética e a moral não são fundamentadas na razão, mas nos sentimentos. Então é pelas paixões que nós tomamos as decisões mais corajosas e tomamos também as atitudes mais nobres da nossa vida, como doar sangue para salvar a vida de alguém. Esse filósofo é David Hume. Então ele vai dizer que nós temos fundamentalmente 3 sentimentos. O primeiro é benevolência. A benevolência tem alguns que fazem ela em maior quantidade e outros que fazem menos. Quando você está na sala de aula, vai descer para beber água, alguém pede, enche a minha garrafinha, e você leva de bom grado e traz a garrafa cheia de água, entrega para o teu colega, você está agindo pela benevolência, você não tem obrigação de fazer isso. Mas todos os dias nós tomamos essas atitudes benevolentes, de fazer aquelas coisas que nós não temos necessariamente a obrigação de fazer, mas fazemos para que a gente se sinta bem com a gente mesmo e para que o outro também se sinta bem. Então a benevolência é aquele trabalho, aquela coisa que você faz para o outro, aquele bem que você faz para o outro, na maioria das vezes sem esperar nada em troca e ao mesmo tempo para que o outro seja mais feliz, sendo que você não tem a obrigação de fazer. O segundo sentimento é a compaixão. Então, quando nós nos colocamos verdadeiramente no lugar do outro, nós nos colocamos verdadeiramente no lugar do outro e assim nós doamos o sangue para salvar a vida de alguém, entramos numa casa em chama para salvar a vida de alguém. A nossa civilização e até os animais, os mais fortes têm uma tendência mais ou menos natural de ajudar o mais fraco, de ajudar aquele que não tem autonomia. E a compaixão é justamente essa, se colocar no lugar do outro na hora do seu sofrimento e tentar mitigar ou resolver esse problema. Por outro lado, nós temos a simpatia. Cada um de nós temos aproximadamente de 3 a 30 amigos. A capacidade humana é de ter até 150 amigos. Só que esses amigos não estão na mesma escala. Nós temos uns amigos que a gente gosta mais e tem alguns amigos que a gente gosta menos. O pai também tem sempre um filho para quem ele aparentemente gosta mais, e a mãe também tem aparentemente um filho de quem ela gosta mais. Se você reclamar, ela vai dizer que não, que ama todo mundo por igual e ama os filhos de forma diferente, porque os filhos são diferentes. Mas você percebe que tem uma hierarquia de sentimento, que existe uma preferência. Então, essa é a simpatia. Nós escolhemos as pessoas de quem a gente gosta e isso não é baseado em nenhum critério. Então, quando alguém se sente menos amado, a primeira coisa que você tem que fazer numa família, por exemplo, pelo pai, a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é que isso dificilmente você vai mudar, não vai conseguir mudar. E a segunda coisa, você também não pode aceitar de mãos beijadas, porque ninguém fez curso para ser pai nem mãe, então muitas vezes um pai ou uma mãe pode exagerar no gosto pelo filho, na atenção por um, negligenciando a atenção pelo outro. Mas isso acontece com você também na sala de aula. Tem aquele colega com quem você se relaciona todos os dias e tem aquele colega que você se relaciona uma ou outra vez quando faz trabalho de grupo, ou às vezes nem uma vez durante o ano. Isso porque nós temos uma hierarquia de seleção para as nossas amizades. Então essa é a simpatia. A simpatia é aqueles sentimentos que nós temos, não é fazer panelinha, evidentemente, mas nós temos as nossas escolhas, de quem nós gostamos mais. Quantas vezes você se apaixonou por alguém, ficou decepcionado no seu amor e optou por uma segunda, por uma terceira via, porque você não foi correspondido. Então você vai sempre sofrer por alguém e sempre vai fazer alguém sofrer por você.